Eu iniciei fazendo a minha saudação aos meus colegas de mesa hoje, doutor Diogo, prezadíssima Camila, meu querido Sérgio Leonardo, representando o professor Marcelo, leve a ele o nosso abraço, o nosso desejo de prontíssima recuperação, ele é um nosso baluarte na Ordem dos Advogados. Cacai, nós temos por você todo o carinho e somos muito orgulhosos em tê-lo como mineiro. Você disse que tinha vontade de vir, mas que você não era chamado, né, um tempo atrás, que você não era lembrado como mineiro. Pois você sabe, nós amamos você, viu? Somos orgulhosos em ter você como um representante da nossa advocacia mineira, principalmente da advocacia criminal mineira, viu? Seja sempre muito bem-vindo, venha sempre nos iluminar com as suas palavras. Motivo pelo qual, senhores, já digo que, depois de uma brilhante sustentação dessa feita pelo Sérgio Leonardo e pela mais brilhante ainda apresentação que o Cacai vai fazer, pelo conhecimento do dia a dia, eu vou falar um pouco sobre esse tema, digo até que bem pouco, porque esta noite dormi amargurada, muito amargurada. Acordei várias vezes e, confesso, por volta das 4h50 eu perdi o sono. E acredito que talvez quem tenha assistido também, como foi o caso do Sérgio, que estava na mesa comigo ontem, na fala da senhora ex-ministra, porque já aposentada, Eliana Calmon, verificou ali coisas estarrecedoras para a nossa advocacia, e para a nossa vida e para a realidade. Ali foi dito que a culpa de todo o atraso processual é nosso, da advocacia. Foi dito que o recurso de embargos declaratórios é o grande culpado da corrupção no judiciário, porque, através deles, decisões unânimes são mudadas porque existe o corruptor. Quem são os corruptores? Nós, a advocacia. Foi dito que nós temos um judiciário perfeito e que Sérgio Moro é um grande herói, e nessa hora ela foi aplaudida. E logo depois falou que nós temos um Ministério Público maravilhoso e uma Polícia Federal incrível. E ela foi aplaudida de pé no final. Ué, liberdade, isso é o preço de viver em democracia, em liberdade. Todo mundo tem direito de se manifestar. A minha ideia não era que fizesse diferente, porque somos extremamente educados, chamamos para que ela viesse à nossa casa e, portanto, ouvimos com atenção. Mas nós não poderíamos, principalmente num painel de direito penal, deixar de falar a respeito disso. Nós não temos um judiciário lerdo por causa da advocacia, não. Nós temos um judiciário lerdo porque Raimundinho disse daqui hoje, agora à tarde, porque a preocupação é muito maior com os penduricalhos do salário deles do que com o processo. Essa é a preocupação principal, a ponto de querer fazer greve. A ponto de querer fazer greve porque não tem auxílio moradia, auxílio comida, auxílio, sei lá, paletó, auxílio outros. Mas o processo é a última coisa que se quer. O juiz tem pavor de fazer audiência. Não tem jeito de resolver isso aí, não. Então, estudar? Para quê? Eu já passei no concurso. A minha preocupação é bajular alguém no tribunal para que eu vá para esse mesmo tribunal. Esses são os maiores problemas do judiciário que nós temos. Esses são os principais problemas que nós temos e que não chega até o final. Falar de embargos declaratórios, eu tive agora um processo que foi julgado na Justiça Militar, eu tive vários processos na primeira instância, não tive como fazer sustentação. Quando eu pego o voto, o sujeito tinha sido absolvido, foi condenado a 3 anos, primaríssimo, nunca teve nada na ficha dele, um militar, um cabo, de excelente serviço prestado, foi olhar mais 50, 18 anos na polícia, nenhuma punição. Ele foi condenado a 3 anos no tribunal em regime integralmente fechado por lesão corporal. Se não fosse o embargo declaratório, isso teria ficado um regime integralmente fechado, que não existe. O Ministério Público maravilhoso está aí. É um pedaço da maravilha que nós vamos falar do Ministério Público. Vamos ser muito sinceros. Nós não estamos aqui... A instituição Ministério Público é fantástica. A criação da instituição é fantástica. Mas nós temos que observar que o funcionamento dessa instituição, ultimamente, tem se distanciado por completo de tudo que nós temos descrito na nossa Constituição.
parece que nunca abriram a Constituição. É uma coisa impressionante o desrespeito que tem. Então, foi uma noite muito amarga. E eu não iria passar uma outra noite acordando em sobressaltos se eu não falasse isso aqui com os senhores. Nós não estamos aqui para aplaudir ou para vaiar ninguém, mas nós não podemos aceitar calados que se fale uma atrocidade dessa, ainda mais para uma plateia lotada de advogados, e ninguém falar nada, ninguém demonstrar resignação, que foi o que eu senti dentro do conselho. Os conselheiros ficaram revoltados, a diretoria ficou revoltada, nós não aceitamos que isso seja dito dessa forma. Então, os senhores me perdoem de não ter entrado diretamente no tema, mas eu precisava desabafar isso, é quase que um desabafo, pessoal. Muito obrigado. Muito bem, senhores, rapidamente, porque eu também vou respeitar o meu tempo. No ano passado, em agosto, a situação é tão doida que, às vezes, a gente não consegue nem explicar as coisas, né? Então, ativismo judicial, está na moda falar isso. Por quê? O legislativo péssimo, o horrível do horrível do horrível, aí o judiciário. Porque, quando, gente, está tudo muito ruim, surge herói demais. Acabou que bota uma gravata borboleta e vira herói. Vai para o New York Times, vai para não sei onde, vira herói. Onde não tem ninguém, é o famoso na terra de cego, quando, né, enfim, alguém que tem um olho vira rei. Então, nós estamos nesse momento. E aí o judiciário se arvorou a querer fazer o que o legislativo não fez. Mas o que a gente esquece, e não pode esquecer, o legislativo somos nós. Então, quando o legislativo, que deveria ter sido uma constituinte pura para fazer só uma Constituição, não foi... Azar, dane-se, são 30 anos da Constituição, a Constituição foi feita. E ela foi feita pelo meu anseio, pelo seu anseio, pelo anseio de um monte de gente que saiu de um regime militar que nós não vivemos, Sérgio. Mas garantindo e nos dando bases. A Constituição é a nossa Bíblia. O artigo 5º, com as garantias e os direitos individuais, é o nosso Evangelho. Se nós não seguirmos aquilo, o que vamos seguir? De repente, independente do que esteja escrito na Constituição, o judiciário falou, não, aqui onde você está lendo isso, você não está lendo isso, porque nós achamos que é melhor assim, porque nós estamos vivendo uma situação de exceção no país, logo nós podemos excepcionalizar o que a Constituição determina, o que o Código de Processo determina, e fazermos do jeito que nós achamos que deve fazer. Mas é isso, senhores. Em agosto do ano passado, ativismo judicial, nós já não estamos aguentando isso. Que o diga a presunção da inocência. E outras várias, mas vamos ficar nessa que o Sérgio acabou de falar a respeito. Que o diga. Hoje nós somos obrigados a aturar o ativismo ministerial. O Ministério Público agora se arvorou em legislar também. E eu tenho muito medo que isso aconteça, porque será que amanhã a Associação dos Catadores de Papéis também vai fazer isso? Olha, eles vão catar papel até às 11 horas da manhã, a partir de 1h da tarde, estaciona o carrinho na Praça 7 e só pega ele 1h da tarde. Mas você não pode fazer isso aí, não. Não, mas nós legislamos lá, agora tem uma norma que pode. Porque foi o que o Ministério Público fez. Em agosto do ano passado, esse acordo... Tem um trem que passa aqui, aonde, gente? Está aqui debaixo. É isso? Né? Já foi, né? Aqui, deixa. Enfim, esse acordo, em agosto do ano passado, entrou em vigência em setembro e sofreu uma alteração, como sempre a SAS costuma se fazer, em janeiro desse ano. Essa resolução, deveria ser 171, né, pelo número para ficar marcado, mas é a 181, do Conselho Nacional do Ministério Público. O Conselho Nacional do Ministério Público, depois daquela péssima interpretação extensiva, elástica, da Constituição, feita por esse Supremo esquisito, dizendo que o Ministério Público tem poder de investigação, se esquecendo completamente do princípio de paridade de armas, não é? Porque, se na área penal, o Ministério Público é eminentemente parte. Se ele pode investigar, ele, inclusive com o poder de mandar conduzir coercitivamente até testemunha, nós deveríamos entender
que o doutor Sérgio Leonardo, lá no escritório dele, quando recebesse o cliente, também poderia acionar a polícia militar e falar assim, ó, traz fulano que eu quero ouvir ele como testemunha aqui antes, que eu vou preparar um procedimento investigatório para depois ele ser remetido a juízo, ou a polícia, ou aonde fosse. Mas a defesa não tem poder de fazer isso. Então, esse poder investigativo do Ministério Público é uma interpretação que a Constituição não tem e nem permitiria. O que tem na Constituição é que o Ministério Público deve acompanhar os inquéritos policiais, mas não fazê-lo. No entanto, o Supremo diz que pode. Maravilha. Então, essa resolução tem qual finalidade? Isso, fazer o procedimento, descrever qual é o procedimento desse procedimento investigatório criminal, PIC. Como que ele vai ser feito? Então, foi feito para isso. Maravilha. Então, lá em setembro, a gente dá uma olhada nesse trem, está lá, até que não tem muitos artigos, vai lá até o artigo 24, vai ser feito, chama o sujeito, pode intimar, testemunha, ou vai ser tudo feito de modo eletrônico e tal, deve ficar gravado e deve ser passado, e o promotor responsável vai poder denunciar, tudo bem. Quando a gente chega no artigo 18 dessa resolução, está lá, acordo de não persecução penal. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Porque o que o Supremo decidiu foi que o Ministério Público tem poder de investigar, de fazer um procedimento investigatório, preparatório para a ação penal. De repente, eu me deparei com esse artigo 18, com esse trem lá. Acordo de não persecução penal. Com isso aí, ó. Não sendo o caso de arquivamento, então o Ministério Público decidiu que vai oferecer denúncia, o Ministério Público poderá propor ao investigado um acordo de não persecução penal quando combinado pena mínima inferior a 4 anos e o crime for cometido sem violência, grave ameaça contra a pessoa. Senhores, todos os crimes de peculato, as corrupções, né, que hoje é o bambambam do bambambam, lavagem de dinheiro e outros crimes dessa natureza, estelionatos, falsificação de documentos, etc., tal, estão todos dentro dessa possibilidade. Aí eu falei assim, gente, deixa eu ver o que é isso aqui. O Ministério Público simplesmente pode propor de que não exista uma ação penal. Olha que maravilha. Qual a justificativa para isso? O Poder Judiciário está superlotado. É mais importante que o Poder Judiciário se ocupe com questões criminais mais graves, que envolvam a vida, que envolvam as pessoas, a integridade física, crimes mais graves. Ótimo. Se for crime de menor potencial ofensivo, couber transação, os acordos primários, está fora disso. Tem uma limitação de até 20 salários mínimos, está fora disso. E o Ministério Público tem que achar que é conveniente fazer aquela proposta. Agora, vejam os senhores, desde que a gente nasceu, e nós não temos problema nenhum com mudança, nós somos todos afetos a essa mudança, né, é possível, mas existe o princípio da obrigatoriedade da ação penal, quando a ação penal é de iniciativa pública. Né? Até para guardar uma lisura, porque nós temos que olhar os dois lados, nós temos a vítima também, que tem que ser observada nisso, e nessa espécie de crime primeiro que eu disse, somos todos nós, a sociedade, não é? E os interesses que nós temos. Simplesmente, o Ministério Público pode propor um acordo, a vítima vai ser comunicada desse acordo, ela não participa dele, mas, é claro, os interesses dela são respeitados, porque vai reparar dano, porque isso. E se a gente for pensar, poxa, mas, Silvana, você está reclamando disso por quê? Isso vai ser até muito bom, isso até resolve. Oh, gente, eu estou apavorada. Tem um tal de princípio da legalidade que o Ministério Público simplesmente legislou. Ele fez uma lei de que ele pode não oferecer denúncia quando ele achar que não deve. Mas com que isso? Escolha. Ele vai escolher. Os critérios são os critérios dele. Bom, mas eu ainda fiquei pensando, que eu sou defensora pública, como os senhores sabem, eu fiquei pensando, falei assim, isso vai atingir só os clientes do Cacá, os clientes do Sérgio, porque é trem de procedimento de investigação criminal feito por eles, e o Ministério Público não vai fazer procedimento de investigação criminal contra o Zé Brederodes, que é o cliente da Defensoria. Não vai. Isso aí não interessa, porque a imprensa, isso não vai sair na TV Justiça, o Zé Brederodes, né? Então, eles não vão fazer esse procedimento investigatório. Aí, hoje nós estamos com esse trem, nós estamos advogando, estudando, né? Não é advogando, não, estudando é pelo Facebook. Aí eu abro o Facebook na semana passada e dou de cara com o promotor de Campo Belo, falando que, sim, fiz o primeiro acordo de não persecução penal no Estado de Minas Gerais. Olha que beleza. Aí eu falei assim, aí agora o trem lascou. Por quê? Não foi um procedimento de investigação criminal feito por ele.
Foi um inquérito policial, feito, portanto, pela Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, remetido ao fórum, o juiz deu vista ao Ministério Público, e o Ministério Público, usando esse artigo 18, que está dentro de uma resolução que não tem lei nenhuma falando a respeito disso, disse o seguinte: bom, não é caso de arquivamento, é caso de oferecimento de denúncia, mas, tendo por base o artigo 18 da resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, eu vou fazer uma proposta de acordo para o réu, como efetivamente fez, e foi aceita. O caso, me parece não, pelo que ele disse, era falsificação de um diploma de conclusão do ensino médio para que ele pudesse estar numa faculdade. Então, o sujeito estava cursando uma faculdade, lá eles descobriram que ele não tinha conclusão do ensino médio, mas que ele tinha juntado lá um diploma falso. Então, a acusação era essa, de falsidade, possivelmente material, né? Não sei do diploma, possivelmente falsidade material de documentos. Claro que quando nós vamos olhar o lado do réu, talvez para ele tenha sido uma beleza mesmo. Por quê? Ele não foi sequer denunciado, então não tem maus antecedentes, possivelmente, né, alguns valores foram pagos, etc. e tal, tem mais prestação de serviço à comunidade, alguma coisa dessa natureza. Mas, senhores, isso me assustou sobremaneira. Por quê? Primeiro, lei não existe. Segundo, se a base é essa resolução, a resolução foi feita especificamente dispõe sobre instauração e tramitação do procedimento investigatório criminal a cargo do Ministério Público. Mas não foi feito pelo Ministério Público aquela investigação. E, no entanto, foi feita a proposta desse acordo de não persecução penal. Sem lei, contra o que está descrito na própria resolução, ou seja, hoje nós somos os senhores do bem e do mal. Podemos fazer aquilo que nós quisermos. Isso me atemoriza muito, porque é assim que as coisas vão sendo feitas. A lei foi mudada, a Constituição foi desrespeitada pelo Supremo, e hoje todo mundo prende no segunda instância, não quer nem saber o que é, não se observa o caso, não se respeita a liberdade, e às vezes não se respeita nem mesmo o direito ao regime aberto. Determina recolhimento nisso aí. E agora nós nos deparamos com o próprio Ministério Público legislando. Esse é um primeiro. Vamos ter que deixar ver como é que isso vai acontecer, a OAB precisa discutir, estou terminando. Acabei mesmo. Tá? Acabei mesmo. Vejam bem, precisamos discutir a respeito disso, e eu escolhi esse tema. Como os senhores veem, não me aprofundei mais, porque nós vamos precisar de discussões maiores, inclusive para entender da onde, qual cartola desgraçada e qual coelho que vai sair desse trem, que eu estou achando que não é coelho, que vai ser alguma coisa disfarçada de coelho a sair dessa cartola aí. Precisamos ficar atentos a respeito disso, até para tomar cuidado com os porta de Ministério Público, porque eles vão aparecer para, mesmo sendo acusados, que poderão ter sucesso numa ação penal para uma absolvição, fazendo acordos sob o argumento de quê? De se esvaziar o Poder Judiciário e se fazer correr com as ações. Vamos nos alertar para esse nome aí, acordo de não persecução penal. Precisamos tomar cuidado, porque, não sei, quando vem trem esquisito e mal feito, lá na frente, para consertar, é muito ruim. Temos que tomar providências agora. Meus amigos, é muito bom ver essa conferência com essa lotação toda, com essa participação toda, com esses temas tão emblemáticos, essa discussão tão profunda desses diversos temas, e esse interesse demonstrado pelos senhores. Eu quero agradecer a Juiz de Fora, quero agradecer ao nosso presidente Antônio Fabrício por essa iniciativa, e dizer a vocês, desejar um grande abraço, uma boa noite, e muito obrigada pela atenção.